projeto. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. A primeira coisa que vocês são primeiro período, né? Então, primeiro período, vocês tiveram há um ano o principiantes. Começaram a ver algumas coisas e agora vocês estão aqui no primeiro período. A primeira coisa que vocês vão ter que observar agora, entender, vocês começam a entender certos pontos importantes da doutrina da obra. O que é obra? O que é obra? Um dia eu atendi uma senhora, ela disse: o senhor é da igreja Maranata, né? Eu falei assim: eu sou. Eu também sou crente. Digo: que bom, eu sou crente. Eu não estou na obra não, mas sou crente. Eu fiquei olhando para ela e eu entendi que ela acha que obra é o apelido da igreja cristã Maranata. Não é obra. Não, obra não é o apelido da igreja Maranata. A obra é alguma coisa que você está fazendo, você está realizando. E a obra de Deus, ela tem um projeto. E o projeto dessa obra está exatamente aqui. Aqui dentro está o projeto. Vocês viram isso no Principiantes. O projeto está aqui dentro. Você, para alcançar esse projeto, você precisa de uma coisa que se chama o quê? O que você chama para você entrar aqui dentro desse projeto? Se chama de o quê? Revelação. Acertado. Né? Revelação. Isso. Né? Tá igual aquela prova do vestibular, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Brau, Bril, Bru. Não é? Teve gente que ainda botou Bril. Mas é tudo bem. Então, revelação. Então, você entra no projeto através da revelação. Então, a obra é a realização de um projeto. Então, que projeto é esse? O projeto que está na palavra. Como é que você entra nesse projeto? Você entra nesse projeto através da revelação. Então, qual a origem histórica da igreja Maranata? Não, a igreja Maranata surgiu de uma divisão, houve um racha na igreja fulano e tal. Não, racha coisa nenhuma. Como é que pode ser racha se a igreja começa com 11, 12 pessoas? Hein? Como é que pode ser racha isso? É um grupo que começou buscando o Senhor, né? Então esse grupo teve uma experiência com o Senhor. Então ela surgiu como? Ela surgiu no meio da comunidade evangélica, não é? Como uma operação do Espírito Santo para uma obra que o Senhor estava realizando no momento profético. Que momento? É um momento, esse momento agora que antecede a segunda vinda de Jesus, né? Então foi um acontecimento, como está no livro do profeta Joel, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o que aconteceu conosco foi uma operação do Espírito Santo. E hoje, o que nós entendemos? Aquilo que, né, aquilo que foi dito lá na igreja, não é? O que Gamaliel disse? Olha, se essa obra é de homens, vai passar, não é? Mas se ela for de Deus, então nós não podemos. O que nós entendemos hoje? Uma igreja que cresceu, prosperou. Hoje nós somos, não é, quase 8% da população do Estado do Espírito Santo. Vocês já tiveram ideia do que é isso? Não falando isso com soberba, não. Nós estamos falando isso para a glória e honra do Senhor. Não é? 8%, quer dizer, o número de conversões. Qual a nossa projeção? Nossa projeção é que nos próximos 2 a 3 anos nós venhamos atingir a faixa de 10% da população. Então, é 350 mil membros, né? Em média disso. Então, o que significa isso? Significa que há uma operação do Espírito Santo e um projeto que está sendo realizado. Um projeto que está sendo realizado. Então, o Espírito Santo está operando.
Espírito Santo está operando. O que é obra? O que é obra? A obra, ela é diferente da tradição e é diferente dos movimentos. O que é a tradição? A tradição, eu estou falando em igrejas evangélicas tradicionais, não? Aquelas igrejas da tradição. A tradição, ela tem duas vertentes. Os grupos tradicionais têm dois grupos dentro das suas igrejas. Um grupo chamado conservador, que é aquele preso a todas as tradições, mesmo de mais de 100 anos, né? A tradição, tudo bem, são conservadores. E os chamados modernistas, que são crentes modernistas, que assumem certas condições, né, de tudo mais. Está dentro da igreja tradicional e tal. Nós estamos longe disso. Como estamos longe também dos movimentos pentecostais. Por quê? Porque os movimentos pentecostais, eles seguiram linhas cada vez mais independentes. E às vezes fogem muito da Bíblia. Porque a ênfase a doutrinas isoladas. Por exemplo, cura. Só cura. Então a ênfase é a prosperidade e tal. Então a ênfase isso daqui é expulsar o inimigo, essa coisa parecida. Então ênfase a coisas assim. E o Senhor mostrou que a obra não é ênfase a um ponto. A obra é a ênfase a todo o projeto que está na palavra. Então os movimentos às vezes se perdem, né? Eu vi, por exemplo, né? Há agora nos Estados Unidos coisas incríveis, né? O sujeito chega assim e diz assim: receberam o batismo com o Espírito Santo? Aí vem à frente, os que não são batizados com o Espírito Santo, aí vem à frente. Já foram batizados com o Espírito Santo? Aí dizem: não. Aí, cara, todo mundo lá, em volta, todo mundo em volta. Aquele tapete macio, acho que já é preparado, né? Um tapete macio, aquele tapete. Aí, não receberam, não. Aí o pastor levanta a mão assim. Aí, puf, cai todo mundo caído. Aí fica lá, aí o pastor, todos batizados com o Espírito Santo, assoprou, caiu. De que força, né? Eu não sei se foi o vento ou se foi talvez o hálito, né? Pode ser também, uma coisa. Não pode ser. Como é que pode ser um negócio daquele? Então você fica assim. Então essas coisas. Então a obra não tem isso. A obra, o batismo com o Espírito Santo é aquilo que está na palavra. Aquilo está na palavra. Ela tem uma característica da palavra. Então as tradições, os movimentos, a ênfase a louvor, tudo louvor. E põe aqueles jovens desarmados a bater palma, pula e tal, tudo louvor. É louvor. O pastor vai lá dar uma palavrinha, mas tudo louvor. Não, louvor existe. O Senhor nos ensinou o que é o louvor. O Senhor nos ensinou o comportamento do louvor. O Senhor nos mostrou a forma de adoração através do louvor. O Senhor nos mostrou o comportamento dos instrumentistas, dos grupos, com relação ao louvor. O Senhor mostrou que o louvor é solene, é uma forma de adorar a Deus. Não é uma forma de você querer fazer aquela coisa toda que não tem nada de adoração, não é? E coisa. Então, não é isso. Então, o Senhor mostrou que nós éramos diferentes. Eu fui a um culto, era um culto público, as autoridades nos chamaram, foi chamado, porque quem tinha sido convidado foi Altair ligou para mim e disse: não, você tem que ir comigo, porque ele é proprietário, o proprietário disse que você vai lá junto comigo e tal. Rapaz, mas tem, você vai. Eu fui. No culto eu tive vontade, durante o culto eu tive vontade de matar, é pecado ter vontade de matar, mas eu tive vontade de matar Altair. Eu cheguei lá, ver aquela coisa toda, o prefeito disse assim: você vai pregar? Eu digo: não, senhor, só vim para visitar, estou representando aqui a igreja, que tá bom. Aí eu vou do cidadão lá pregar, mas antes tinha louvores. Aí então, lá um político lá que também é evangélico, você trouxe um grupo de louvor, o grupo de louvor entrou. Quando entrou o grupo de louvor, era um grupo de tempero, não sei de quê. Então eu lá, com aquele negócio, a roupa branca com a cara pintada. Aqui tinha a parte assim, rosa, aquele rosa
choque, com os negócios de purpurina, o outro lado tinha só o olho pintado, era uma máscara, aquela roupa esvoaçante, aquela coisa toda transparente, com uma roupinha pequenininha por baixo, e aquela coisa toda, aí entraram dançando aquele negócio, pezinho para lá, pezinho para cá, e aquele coisa e tal, e Jesus é bom e tal, e eu digo, eu olhei para a cara de Altair disse, vamos clamar. Eu digo, vamos clamar? Não, você não tinha que me botar aqui, entendeu? Vamos clamar. Agora, clamar, eu estava na dificuldade. Então vejam, o Senhor mostrou nessa obra que o Senhor não queria isso. O Senhor não queria isso. Então a obra, ela tem uma característica, ela tem uma postura, Então a diferença entre a tradição da obra, dos movimentos para a obra, tem diferença. Não estamos falando mal dos irmãos, ele está falando mal dos irmãos, não. Nós temos irmãos lá nas igrejas pentecostais, temos, né? Servos de Deus, claro. Mas nós estamos mostrando, falando aqui para os irmãos, a experiência que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para uma obra e o Senhor disse, eu quero corrigir nessa obra todas as falhas. Então como que o Senhor corrige? Nos corrigindo. Porque se o Senhor não nos corrigisse, nós estaríamos dançando também, pulando, que coisa maravilhosa, glória a Deus e tal. Quem não gosta, né? Eu também gosto, não é? Então, vejam, mas o Senhor nos corrigiu, eu não quero assim, eu quero assim. Por quê? Porque a obra tem um governo, e o governo é do Espírito, né? Então, tradição dos movimentos, obra do homem e obra do Espírito. O que é a obra do homem? Eu estava em casa, cheguei em casa e passou um irmão lá e me entregou 2 folhas. Disse, companheiro, eu tenho aqui, eu escrevi sobre aquela aula que você dá no Manaim, sobre, né, a obra, a realização de um projeto, para você colocar na sua aula. Me deu papel, eu vou ler, colocar, e realmente eu vou aproveitar o assunto que ele deu, que ele me trouxe, para apresentar aqui para os irmãos. Ele disse, você está interessante que os irmãos vão aprender. Ele colocou lá, disse, obra, realização do projeto. Ele coloca obra do homem e obra do Espírito, tudo bem, e obra do Senhor. Então, a obra do homem, ele coloca lá, obra do homem, construção de estradas, shoppings, prédios, viadutos, essas são as obras do homem. A obra do Espírito, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, cântico espiritual. Eu disse amém, vou levar para mostrar que esse irmão não entendeu absolutamente nada. Então, vejam, obra do homem, o que é a obra do homem que nós falamos? É a tentativa que o homem faz de, com os seus recursos, fazer a obra de Deus, não é? Então essa é a obra do homem, são as ideias. Olha, eu acho que nós vamos fazer um programa de televisão em rede nacional. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então vamos fazer. Aí tudo bem. Transmitido direto do Manaim. Tudo bem. Isso é uma ideia. É do Espírito Santo ou do homem? Não, do homem. Porque nós não consultamos o Senhor, não perguntamos ao Senhor, então isso é uma ideia. Então isso é do homem. Eu vou tentar fazer a obra do Senhor. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora o culto dos jovens uma vez por semana. Ninguém precisa vir à igreja, só os jovens. É uma ideia, mas foi constado do Senhor? Não, uma boa ideia, Então, as ideias, então, o uso do raciocínio, da razão. Então, o homem na tentativa, com a sua razão, com a sua inteligência, realizar a obra de Deus. Então, o homem tentando governar o Espírito. Então, o homem governa o espiritual. Essa é a obra do homem. Na obra de Deus, o Espírito Santo governa todas as coisas, porque Ele governa a sua obra. Então essa é a diferença. Então a obra do Espírito é o governo do Espírito. O governo do Espírito no culto, o governo do Espírito na direção da palavra, é o governo do Espírito nos atos da igreja, na posição que a igreja toma. Então isso é a obra do Espírito, não é? Então é a obra do Senhor. Então, a diferença que há entre a obra e os movimentos, a tradição, ministério e diaconato. Vocês vão começar a aprender que diaconato é diferente de ministérios, não é?
diácono não é ministério. Vocês vão aprender isso no quarto período. Mas por enquanto, diácono é aquele que serve na igreja local. Então ele serve na igreja local. Então a atenção aos crentes da igreja, a participação dos crentes da igreja, a imposição de mãos aos crentes da igreja, a visita aos crentes da igreja. Então ele ajuda ao ministério. E o ministério, não é? O que é o ministério? O ministério é aquele que é responsável pela igreja, tem um governo da igreja. O que significa, não é? Ministério tem uma unção, então é para o governo da igreja, então para a ação sobre a igreja, função da igreja. O diácono, então, como surge tanto o diácono como o ministério? Como ele surge? Ele surge na vida da igreja, não é? Como Davi vem do meio do rebanho, ele surge por orientação do Senhor, por revelação do Senhor. Aonde isso acontece? Às vezes o Senhor começa a mostrar na igreja que o céu vai ser levantado, mas a definição do momento dele ser levantado, essa definição vem através do presbitério. Por que presbitério? Porque aquilo que Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, que foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que é presbitério? Presbitério é um prédio de 5 andares, tem na rua Torquato Laranja, uns 70, 80. Não, presbitério não é um prédio. Presbitério são todos os presbíteros. A palavra presbítero no grego significa a mesma coisa que pastor, é aquele que preside. Então vamos lá. Então todos os pastores juntos, eles formam o presbitério. Você pode dizer assim: o presbitério aqui reuniu aqui em Vila Velha, reuniu aqui em Vitória, reuniu aqui no norte do estado, reuniu no sul. Então são os pastores. Agora, tem comissões, né? O presbitério tem uma administração, um grupo de pastores para observar certas coisas, um grupo. Então, as regiões, as coordenações, mas o presbitério são todos os pastores. Então, isso. Qual a função do presbitério? A função do presbitério é coordenar todas as coisas, né, o aperfeiçoamento dos ministérios. Qual a função do ministério? O ministério é na igreja, cuidar do rebanho, ver a necessidade, governar, não é? Dirigir todas as coisas, fazer a igreja viver a revelação, aquilo que o Senhor está revelando. É o pastor que leva isso para a igreja, leva a igreja a ter uma experiência, coordena tudo isso, não é? Tudo isso é a função do ministério dentro da igreja. Como surge, já falei. Então, presbitério, conceito, já disse qual o conceito, passei na frente, falei, né? O conceito de presbitério são todos os pastores, né? Todos os pastores. Então, a função do presbitério, então, além da função principal, primordial, é espiritual. Como? Então, a igreja, uma área não está bem. Então, o Senhor está revelando que uma área não está bem. Então, o presbitério, através dos pastores, qual área que não está bem? Tá, a área que não está bem, a área aqui. Então, vamos dar uma atenção especial a essa área, ver quais as necessidades. Não, tem um problema aqui, tem um problema. Tem alguém aqui, tem algum obreiro que não está andando segundo a direção do Espírito Santo? Pode ter. Às vezes, por quê? Porque Paulo fala que Paulo teve oposições. Sabiam? Você vê a Bíblia, Paulo teve oposições. Demas foi oposição a Paulo, não é? E tantos outros lá que foram. Lá o fabricante lá de lata, como é que era? O latoeiro, não era? Alexandre foi opositor a Paulo também. Então você tem alguém que está aqui e essa pessoa não está dentro daquilo que o Espírito Santo está orientando, está revelando. Então quem vai cuidar disso aqui é o presbitério. Na igreja local, nada não, o presbitério que vai cuidar. E nós temos a experiência, às vezes, quando o presbitério vai, cuida, tá tudo, é ruim, é quando o Senhor diz assim: deixa essa vida comigo. Aí quando o Senhor fala assim, fica ruim, a gente fica preocupado, porque sabe que alguma coisa vai acontecer, às vezes aquilo que a gente não quer. Cabe ao presbitério o aperfeiçoamento dos ministérios.
Os ministérios sofrem um aperfeiçoamento, não é? Por quê? Porque há momentos, por exemplo, nós estamos agora aperfeiçoando as grandes evangelizações. Nós estamos movimentando, em média, os irmãos terem ideia, nós movimentamos na Grande Vitória, no mês de março, 30 mil crianças. Imagina o que é isso? 30 mil crianças. Foi o resultado da reunião da Grande Vitória, os pequenininhos até os intermediários, né? E adolescentes. Então, 30 mil. Isso é uma quantidade. Nas evangelizações, nós estamos movimentando aqui dentro de Vitória em torno de 100 mil pessoas, na Grande Vitória. Nós agora estamos aperfeiçoando, porque o Senhor tem dado algumas orientações de como comportar, como vai ser feito agora as próximas grandes reuniões, como é que vão ser feitas. Nós temos uma a grande evangelização de outubro, por exemplo, que é no mês do aniversário da igreja. Então, tudo isso nós vamos trabalhando agora. O Senhor quer. Por que isso? Porque nós temos que evangelizar. É a igreja que cresce. Cada culto nosso, o presbitério hoje tem uma preocupação muito grande com os cultos, né? Com os cultos. Então, às vezes os cultos dizem assim, por que vocês têm preocupação com cultos assim? Não, porque a obra, ela atinge todos os setores da sociedade. Aí o inimigo vai e diz assim, olha, porque ele só é de rico, pobre. Não. Você fica pensando pobre, você vê essas pessoas às vezes aí de sociedade, que estão morrendo aí, se suicidando, vazio, crise existencial, síndrome do pânico e não sei o que lá mais. Então tudo aí se acabando aí, porque falta de uma experiência com Deus. Então, eles são gente também. Ninguém está preocupado com dinheiro, ninguém está preocupado. Primeiro que o pastor nessa obra não recebe dinheiro, não recebe nada, né? Não ganha nada, né? Não tem nem dízimo para pastor. O dízimo daqueles que são fiéis é para a obra. Se tivesse dízimo pastoral, aí era uma beleza. A gente ia trabalhar até querer, mas eu deixava até de ser médico, né? Então, mas não tem isso, né? Então, estou um pouco preocupado se ele é pobre ou se ele é rico, vai dar no mesmo para mim, não vou ganhar nada, entendeu? Não é verdade? Então, é melhor ganhar uma intercessão a mais. Então, se é uma intercessão a mais, não faz ser pobre, ser rico, mais alguém aumentou 2 no rebanho, é um clamor a mais para o pastor. Então, isso é ótimo. É o lucro do pastor. Mais gente para orar por você. Então, isso é exatamente a nossa preocupação. Então, o presbitério, ele se preocupa em aperfeiçoar. Você não pode ter certas coisas, né? O pastor, às vezes, ou o obreiro, às vezes fez uma coisa que não é da obra, não é, o Senhor já nos corrigiu disso, né? Às vezes um culto especial, você pega um culto de casamento, o culto de casamento ele tem uma linha que o Senhor deu, o Espírito Santo deu. Aí você pega o camarada, muda aquilo ali, aí, não, vamos fazer diferente hoje para ficar rotina. O noivo vai olhar para a noiva e vai fazer uma declaração, ele segura a mão da noiva, eu te amo de todo o meu coração, e ela, querido, você também foi a luz que brilhou na minha vida. Então, que coisa mais... O Senhor Espírito Santo não quer que a obra seja ridícula. Então, não há mais motivo para isso. Então, você pega um obreiro desse, meu irmão, você fez uma doideira, você foi maluco, você foi doido. Por que você faz uma miséria dessa? O Senhor já mostrou que não quer mais isso, né? E essa aliança que eu tomei aqui do noivo, que não tem começo nem fim, porque o amor também não tem começo nem terá fim. Grande coisa. Esses clichês, o Senhor já nos libertou disso. Então o presbitério atua, chama atenção, igual não é assim, o Senhor é assim, a mensagem é para isso, né? Morreu, a família vai, está triste, então você vai lá, como ouviu uma pessoa estava me dizendo, foi num culto aí, numa determinada igreja aí, né, da obra, né? Ele foi entregar uma mensagem lá e tal, dia de sepultamento, foi pregar sobre Lázaro, irmãos, Lázaro estava há 4 dias. 4 dias, você imagina, aquela carne já está toda desmanchando, né? Aquela coisa já em estado grande estado já de decomposição, né? 4 dias. E os familiares ali. Então você vê, então, isso na obra, se batesse isso na obra, o pastor ia ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê?
a obra é ética, então cabe ao presbitério isso, é função do presbitério. Todos os pastores. É o aperfeiçoamento. Eu erro, eu errei, mas o Senhor mostrou ali a 2, 3 companheiros meus e assim, olha, é isso aqui você errou. Nos movimentos você tem um líder, o líder é intocável. Na obra não, a obra é corpo. Então nós somos aperfeiçoados, nós somos corrigidos. Então o presbitério se encarrega disso, é o aperfeiçoamento dos ministérios. Então os ministérios estão sendo aperfeiçoados. No começo da obra nós tínhamos coisas incríveis. Você entregava dom de púlpito assim. Eu tive uma visão com aquele irmão ali. Eu vi aquele irmão ali, cego, com um chapéu preto na cabeça. Então, o irmão fica para morrer de raiva, né? Então o dom foi uma opressão para ele, não foi uma bênção. Então isso o Senhor corrigiu, tirou do nosso meio. Nós tínhamos no nosso meio coisas, pessoas que gritavam, e tal, não, devagar, não quero a mensagem desse jeito. Era a palavra, né, ponderada, colocada, tal. Então, isso, o aperfeiçoamento, o tipo de mensagem, como se prega, fala e tal. Então, isso é um processo e nós não terminamos esse processo. Nós, que eu digo, é o Espírito Santo em nós, né? Então, esse processo continua, o Senhor continua nos aperfeiçoando, o Senhor continua, né, nos corrigindo, porque a obra vai atingir a estatura de varão perfeito, né? É o que Paulo escreve aos Efésios. A organização. A obra tem uma organização, como se diz assim, humana? Tem, porque precisa ter. Jurídica, tem um estatuto. Só que o estatuto foi todo dado por orientação do Senhor. Tanto é que essa nova mudança aí no Código Civil, para nós, pouca coisa. Por quê? Porque nós já tínhamos um estatuto preparado, consultado ao Senhor, o Senhor nos colocou, não é? E tal, não temos nenhuma preocupação com isso. E isso é por quê? É porque precisa, a lei exige isso, exige. A lei exige, como organização, se para a lei precisa, nós fazemos porque nós atendemos o que a lei pede. Não que seja importante. Para dirigir a obra, não. Quem dirige a obra é o Espírito Santo. O estatuto é aquilo que existe para simplesmente para aquilo que é o compromisso que tem com a lei. Tudo bem, nós cumprimos a lei como todo mundo tem que cumprir a lei. Então, lei é lei, nós somos também, a Bíblia nos ensina a sermos cumpridores da lei. Então nós temos o estatuto como a lei manda. Mas quem dirige não é o estatuto, quem dirige é o Espírito Santo, não é? Então é isso que nós entendemos. A diretoria tem presidente, vice-presidente, primeiro secretário, tem tudo isso. Mas quem manda? O presidente disse que é para comprar uma propriedade na Praia da Costa. O presidente disse. Então vamos consultar o Espírito Santo, vamos consultar o Senhor. O Senhor revelou que não. Presidente, você disse que não. Então tá bom. Mas lá o irmão lá que não, né? Eu vou contar uma experiência aqui que vai ajudar vocês, para vocês entenderem. Como é que funciona o presbitério? A diretoria. Ele está lá reunido e tal. Eu tenho lá, faço parte lá da reunião lá e tal, aquela coisa. Mas eu tenho uma fama no meio dos pastores lá, que eu não entendo nada de imóvel, não entendo nada de construção. Ele é médico, não dá muita atenção não, deixa ele, as ideias dele, então, eu não posso dar ideia para ela, não, mas não fica bom se botar assim, não, que isso, esquece. Então eu sou sempre, se fosse assim, voto vencido. A igreja de Praia da Costa 3 cresceu, e nós tínhamos que, um pouco da igreja para cá, seria Praia da Costa 4. Eu passei, tinha lá um terreno e tal, e procurei saber, o terreno estava à venda. Eu trouxe para a reunião lá dos pastores a compra do terreno.
Ih, rapaz, que é isso, rapaz? Que loucura para o terreno desse, 1.100 metros. Que é isso, a fortuna, rapaz, ali? De jeito nenhum, não vamos comprar. Aquilo ali, rapaz, vamos comprar uma casa menor, vamos adaptar barato, nós somos pobres e tal. Nada, diz, que é isso, rapaz? Você está voando alto, nada disso e tal. Rapaz, mas pode um terreno, construir uma igreja. Não, de jeito nenhum. Você está fora da realidade. Tá bom, tá certo. Não, vamos, tá tudo bem. Depois, senhor, será que é assim mesmo? Aí eu cheguei em casa, vou furar a orelha lá, abri a palavra, o senhor disse assim, e ele se pôs no meio do terreno e fez um clamor. Diga, é assim, então eu vou para lá. Parei o carro lá, vim lá do trabalho, parei o carro lá, fui lá no terreno lá, digo, senhor quer fazer um clamor? Fiz um clamor lá no terreno. Clamor, fui embora. Na próxima reunião que houve, o presbitério reunido e tal, um irmão chegou, terminou o clamor, o irmão levantou, rapaz, tive uma visão, não entendi nada. Pode falar, irmão. Eu tive uma visão, o irmão contou, que eu estava indo ali pela 15 de novembro, aquela rua 15 de novembro, quando chegava perto da ponte, tinha um terreno de esquina, eu dei um terreno mais de 1.000 metros quadrados. E eu vi a Gedeuti em pé, olhando assim, disse, misericórdia, a gente não podia perder esse terreno, meu Deus. Não podíamos ter deixado de comprar esse terreno. Aí eu olhei para a cara do pessoal assim, é aquele terreno, eu digo, é aquele terreno. Aí compramos o terreno e a igreja está construída lá, entendeu? Então eu disse, glória a Jesus, Senhor, ainda bem que esse povo não manda, porque se esse povo mandasse, não tinha comprado. Então o que aconteceu? Pelo menos uma vez na vida eu ganhei assim. Por quê? Porque o Senhor dirige todas as coisas. Então é um governo do Espírito Santo. Então tem pessoas que entendem, é bom isso. As pessoas que conhecem, bom, pessoas sabem como é que funciona, está tudo certo. Mas a resposta, ela vem do Senhor. É por isso que às vezes nós dizemos para os irmãos, olha, quando na sua área você consultar uma coisa ao presbitério e houver uma resposta negativa, não abra sua boca. Porque se aquela resposta foi negativa, porque o Senhor falou. O Senhor falou. Então aí você levanta a sua voz e fala contra o Espírito Santo, aí fica ruim, né? Então você tem que ver exatamente isso. Então você tem estatuto, você tem a diretoria, está tudo certo. Finanças, né? Finanças, tem. Então, rapaz, tem tanta gente para assinar lá que assina. Nós tivemos uma auditoria da Receita lá dentro do presbitério, ficou 8 meses lá fiscalizando, saiu de lá, deixou lá uma nota de elogio ao presbitério, à organização, né? Então por que isso? Porque a igreja é séria. A igreja é séria. Então ela tem as suas finanças, elas são todas canalizadas para as necessidades da obra. Necessidade. Mas nós temos carentes no nosso meio, temos igrejas muito carentes. Nós assistimos construção, terreno, manutenção. As manutenções hoje são muito caras. Às vezes você tem um tempo, chega um certo tempo, ela tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma manutenção, tem que fazer uma reforma. Então, todas essas coisas. Mas a obra usa isso como um corpo, não é? Então aquilo que é do Senhor é usado dessa forma, não é? O dinheiro, tudo aquilo que o irmão dá, que é o dízimo às vezes da pessoa mais simples da igreja, da pessoa mais humilde, que parece ser o menor, mas para o Senhor não é o menor. Para o Senhor representa a fidelidade daquele irmão. Então o presbitério hoje leva muito a sério isso. Aquilo ali é algo consagrado ao Senhor. Então o dinheiro que é dízimo, então é consagrado ao Senhor. Então nós temos um respeito muito grande por isso. O presbitério tem um respeito muito grande por isso, porque é um dinheiro consagrado ao Senhor. Então não se mexe. Então há um grupo para ver. Se para sair, sai com 3 assinaturas, entendeu? Tem conselho fiscal,
tem tudo isso. Por quê? Porque é do Senhor, e o que é do Senhor tem que ser tratado com critério, com zelo. Então, é assim que hoje, assim que a obra administra, não é? A sua parte administrativa. As doutrinas são da palavra. A obra não tem nenhuma doutrina que não seja da palavra. Todas as doutrinas são da palavra. Então você tem salvação pela fé. O que Paulo diz? Pela graça, não é? Sois salvos, não é? É assim? Até um hino que nós cantamos, né? Pela fé somos salvos, pela graça de Deus. Então é isso mesmo, Paulo diz isso. Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pela fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Efésios, sois salvos, não vem, né? Não vem por obras. Nós sabemos isso, não vem por obras. Então, são as doutrinas, todas as doutrinas básicas. Então nós temos dons. Os dons existem no meio da igreja. Por quê? Porque é bíblico, né? A palavra fala sobre os dons, a palavra fala sobre o tipo de ministério, a palavra fala sobre o diaconato, a palavra fala sobre a igreja como um corpo, não é? Então, só as outras têm salvação pela fé. Jesus é o centro da obra, é o alvo. O que o Senhor nos ensinou nessa obra? Que Jesus é o alvo. Ele é o único mediador, então Jesus é o alvo. Então todo o nosso culto, qual o centro do nosso culto? Jesus, não é? Jesus é o centro do nosso culto. Por quê? Porque através de Jesus nós chegamos ao Pai em espírito. Então é a Trindade. Nós chegamos ao Pai em espírito, que é o Espírito que está operando na vida da igreja, através de Jesus, que é o mediador. Então, o alvo no culto é Jesus, é a figura de Jesus. Então, a ênfase é o nome de Jesus, toda a glória, toda a honra, então, ao Senhor. Então, tudo isso, a Trindade. Então, é isso que é a palavra. E Jesus, o mediador, não tem outro mediador. Jesus é o mediador. Então, é bíblico isso? É bíblico, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, isso nós entendemos, né? Entendemos. Bíblia, única regra de fé e prática. Aquilo que Lutero já disse no século XVI, né? Quando ele se rebelou contra a venda das indulgências lá. E agora parece que também, essa semana aqui também, parece que houve outro negócio desse aí. Parece que, né, o pessoal que participou de uma festa aí teve perdão perpétuo dos pecados. Coisa boa, hein? A turma pode fazer a partir de agora o que quiser. Então, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso, né? Então, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra é o único, não tem outro livro, não tem outra coisa, é o que a palavra fala, é aquilo que a palavra nos ensina. Por quê? Porque a palavra traz o projeto está aqui. O que nós temos que fazer é entrar pelo Espírito dentro do projeto. Sacerdócio universal dos crentes. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, quando você entra no culto, começa o culto, antes de começar o culto, o que você faz? Nós vamos ficar de pé. Eu saúdo os irmãos com boa noite, né? Então vamos agora, o grupo cantar, o grupo de louvor, o coral vai cantar Jesus em tua presença e tal, cantou o hino e tal. Agora vamos ter uma oração
pelo prefeito, nosso prefeito aqui municipal, que aceitou Jesus. No mês passado ele vai fazer uma oração aqui de agradecimento. E depois também aqui a secretária do prefeito, aqui a dona Luana de Tal, né? Essa simpatia vai também nos orar, nos elevando a Deus em oração e tal. É assim? Não é assim. A obra não tem essa característica. Não tem essa característica. Por quê? Nós começamos os nossos cultos, a primeira coisa que nós fazemos, nós entramos no templo, o culto vai começar, então ali vai começar uma ministração. Então nós vamos diante do Senhor, cada um de nós se torna sacerdote, não é? Então nós entramos com ousadia. Como que nós entramos com ousadia? Nós nos curvamos e apresentamos o que a palavra diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então nós dobramos os nossos joelhos e clamamos pelo sangue de Jesus. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós entramos no santuário, entramos no lugar santo e o Senhor vai ministrar, né? Ali a ministração dos seus anjos, a operação do seu Espírito. Então é isso que o Senhor nos ensinou. É por isso que clamamos pelo sangue de Jesus em cada início do nosso culto, cada começo do nosso culto. O Senhor nos ensinou isso, Então, todas as opressões são quebradas, o Senhor nos esconde, toda a operação. Então, é por isso que nós não temos, nenhuma manifestação. Tem crente que gosta, e o Senhor proibiu isso no começo da obra. Tem crente que gosta de contar experiência com o inimigo. O Senhor não quer isso, tá? Se você vê um irmão querendo, eu vi uma experiência que tal, e que o inimigo falava isso, tal, não damos ênfase, né? Esses movimentos que gostam disso, tal, pisa, não sei o que, não. A ênfase na obra é o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Só isso. Nada. Nem precisa se preocupar com nada, é o Senhor Jesus. Então a ênfase é a figura de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O homem vai diretamente a Deus, não precisa de intermediários. Não é? Os intermediários. Vocês já viram isso lá no principiante. Concluindo, batismo e ceia são as duas grandes festas da igreja, que eu acho. O batismo é a primeira grande experiência do crente, né? Ele passa pelas águas. Jesus passou pelas águas. E naquele momento ele era a figura da igreja. Em alguns momentos Jesus ele se torna a figura da igreja. Por exemplo, quando ele é provado no deserto, a figura, ele é um tipo da igreja provada. Quando ele passa pelo batismo nas águas, é a figura. Ele diz para João, João diz assim, eu careço de ser batizado com o seu batismo, não eu te batizar. E Jesus, mas é necessário que você faça isso para que se cumpra a palavra. Por quê? Porque Jesus ali representa a igreja, ele ali é corpo. Então ali é a igreja que passa pelas águas. Então é o batismo. Experiência do batismo, então, que é a nossa grande festa. E a segunda é a ceia. O que é a ceia? A ceia é a identificação do novo pacto. Quando rompe-se o velho pacto, o pacto da velha dispensação, quando na Páscoa era o cordeiro, o pão e as ervas amargosas. Cordeiro, na Páscoa do judeu era cordeiro, pão, asmo e ervas amargosas. Então Jesus vem na ceia e substitui a Páscoa. Todo aquele cerimonial da Páscoa foi substituído para a igreja quando ele transforma a Páscoa na ceia, e a ceia foi pão e vinho. Por que pão e vinho? Porque o pão identifica a palavra. O pão é Jesus. Então ele está falando da palavra no Velho Testamento e a palavra no Novo Testamento. Então é a palavra, o Velho e a Nova Dispensação. Então ali é o pão. O cordeiro, não tinha o cordeiro sobre a mesa. Por que não tinha o cordeiro sobre a mesa? Porque João já havia apontado para Jesus e dito, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro era o próprio Jesus que estava ali, não é? E ele tira as ervas amargosas e substitui as ervas amargosas pelo vinho. Por quê?
porque o profeta diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a erva amargosa significava o sofrimento do povo. Então ele tira o sofrimento, o nosso sofrimento, e coloca o vinho, ou seja, o seu sangue substitui o nosso sacrifício, o nosso sofrimento. Então é por isso que a igreja tem numa ceia um ato extraordinário da identificação da igreja como corpo e desse pacto que é no sangue de Jesus, que é o novo pacto, que é a nova aliança. Então por isso as duas festas, batismo e ceia, são as duas festas importantes da igreja. Vamos cantar esse hino pela fé e depois vamos encerrar.